Olá, meus irmãos, na paz do Senhor, tudo bem? Sou o diácono Manuel Fernandes Picanço, professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, Amazonas. Quero mandar o nosso alô na paz do Senhor para o presidente da Igreja Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, no estado do Amazonas, reverendo Gessé Leandro da Silva, e sua digníssima esposa, diaconisa Irmã Maria da Conceição Ribeiro, extensivo a todos os pastores do Conselho Pastoral, bem como aos demais pastores da nossa cidade. Deus vos abençoe grandemente. Vamos iniciar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre, né? Que nós temos como tema gerador a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Amém? Queridos alunos, queridos professores, superintendentes, caros colegas, professores, secretários, todos são bem-vindos para assistirmos e estudarmos esta lição. Vamos orar para que Deus nos abençoe grandemente. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade que você está dando a mim e a todos os nossos amigos e irmãos que estão assistindo nesse canal YouTube AD Tradicional Manacapuru e pelo Facebook. Abençoa cada um, meu Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, fazer o melhor para o Senhor, a Tua obra aqui na terra, meu Pai. Abençoa cada um grandemente. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa é a lição de número 7, né? E vamos estudar hoje a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Este é o assunto da nossa lição de hoje. O texto áureo se encontra lá em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Muito bem, vamos fazer a leitura bíblica desta lição. Você pode aí abrir a sua Bíblia, se você tem a lição de adultos, melhor ainda, né? Está lá no capítulo 8 de Jó, versículos de 1 a 4, depois o capítulo 18, versículos de 1 a 4 e o 25 e os versículos de 1 a 6. Convide aí seu pai ou a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, seu irmão, sua irmã, para sentar aí no sofá e estudarmos esta lição. Amém? Então vamos lá. A palavra nos diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tenho o número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Amém. Graças a Deus. O objetivo, querido
irmão, aluno geral da nossa lição, diz: mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava a Bildade. Os objetivos específicos desta lição são 3. Primeiro, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo objetivo específico, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, nós vamos discorrer a nossa lição nesta oportunidade sobre esses objetivos que acabamos de falar para os irmãos. A nossa lição, a introdução, né? Nós estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó. A aula passada era sobre Elifaz, seu amigo, agora é o outro, Bildade. Deus é reto e justo, Ele é santo, tudo correto. Nesta lição veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus, né, com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. A constatamos ao longo de toda a Escritura. Entretanto, querido aluno, a acusação de pecado oculto se aplica a Jó? Será que nesse caso, né, porque você já estudou a primeira lição, nós já estudamos a primeira, a segunda, a terceira, e não é bem assim como Bildade está falando nesse momento, né? O livro deixa claro que não, né? O problema de Jó não era pecado oculto, de forma nenhuma. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista, né? Então, nós vamos estudar que no caso de Jó, ele não tinha pecado, mas Bildade achava que ele tinha cometido alguns pecados, que não tinha confessado a Deus e que precisava confessar para que a mão do Senhor saísse sobre ele. Vamos estudar. Essa lição, a lição de número 7, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E o terceiro, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Muito bem. Então, primeiro tópico, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Está subdividido esse primeiro tópico em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, Deus é justo e reto. Segundo subtópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus. E o terceiro, a imperfeição humana. Muito bem. Então, a teologia de Bildade, lá você pode conferir isso lá em Jó, no capítulo 8, os versículos de 1 a 22, tá bom? Depois pode fazer essa leitura. Possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz, né? Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas, né? Então, há essa discussão de Bildade com Jó, como também houve com Elifaz. Mas nós vamos ver que não é tanto assim. Veja, por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido, né? Então, Jó tinha, Bildade falava isso: você pecou, você tem algum pecado oculto, seus filhos também pecaram, devem ter pecados ocultos, e vocês precisam se consertar com o Senhor, ou seja, pedir perdão por o que vocês cometeram. E nós sabemos que isso a Jó não se aplicava, né? Mas Bildade ficava insistindo nessa tese, né? Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons, que nós vamos ver agora. Veja,
Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Teus filhos morreram, Jó. Né? Essa era a conversa de Bildade. Por quê? Porque eram maus, eram ruins. Veja o que ele falou lá no capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Né? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse seu pecado. Nós podemos ler isso lá no versículo 5 do capítulo 8. Só que eu repito, essa teoria de Bildade não estava certa. Né? Não tinha como, porque Jó sabia, a sua consciência não o acusava de ter cometido algum pecado perante Deus. Como nós já vimos nas lições passadas, Jó era justo, reto e temente ao Senhor. Né? Mas como ele não conhecia bem Bildade, então ele insistia nessa tese. Muito bem, o segundo subtópico é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto, que nós já falamos para você agora há pouco. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Veja o que ele fala no capítulo 8, versículos 5 e 6. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ora, quando Bildade fala isso para Jó, significa que ele está tirando a graça de Deus sobre a humanidade. Né? Quer dizer, e nós somos salvos não por merecimentos nossos. Não tem meritocracia aí, entendeu? É Deus, é o amor de Deus, através de Jesus Cristo, que nos deu a salvação. Amém? Então, ele colocava isso. Se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. É claro que nós temos que pedir misericórdia. É claro que nós temos que orar de madrugada, a qualquer hora do dia ou da noite, mas a salvação não vem de nós, a salvação vem do Senhor, é de graça, amém? Graças a Deus. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça, que eu acabei de falar, né? Que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Como que nós somos pecadores? Como é que a gente vai conseguir se justificar perante o Senhor? Não tem condição. Mas, repito, esta era a tese de Bildade. Então, nesse caso, não dá para concordar com Bildade. A própria Bíblia não concorda. Veja o subtópico 3, a imperfeição humana. Veja, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Não tem como, né, o homem se justificar perante o Senhor. Nós somos pó, né, e vamos retornar para o pó. Né? Quer dizer, não tem como a gente pode fazer o que fizer aqui nessa terra, mas não temos como conseguir a nossa salvação. É dom de Deus, é graça, é o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Muito bem. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. De forma nenhuma, meu irmão. Se eu estou aqui, se você está aí nos assistindo, é porque Deus está no controle de todas as situações, de todas as coisas. Que nós mesmos não temos condição de nada. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção, né? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó no capítulo 9, versículo 30 e 31. Não temos condição de chegarmos a Deus
de cabeça erguida, de pé, porque nós não temos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, né? Mas Bildade contradizia esse pensamento de Jó. Deus é santo, perfeito, e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Quer dizer, tem pessoas que às vezes nós queremos dar uma de juiz e queremos julgar, né? Olha, você está em sofrimento, você está nesse estado lamentável porque você pecou, você tem algum pecado oculto. Às vezes não é assim, não é isso, né? Mas eu repito, seus amigos responderiam que sim, né? Não, você está nesse sofrimento porque você tem pecados, seus filhos tiveram pecados ocultos e não confessaram diante de Deus. É claro que se eu tiver pecados ocultos, eu tenho que confessar perante Deus, perante Cristo, para que Ele me perdoe. Mas nem sempre, por eu estar com algum problema, é oriundo daquela situação. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Lembra quando nós damos a primeira lição lá no primeiro capítulo de Jó, quando Satanás foi visitar, foi conversar com Deus? Você é um servo, é um filho temente, obediente, não tenho do que acusá-lo, né? Então Deus já tinha dado testemunho acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então, Jó tem esse comportamento e que muitas vezes as pessoas que não leem a Bíblia ou não procuram interpretá-la como deve ser, aí questiona e diz, como os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, você está assim porque você tem pecado, você está assim porque você pecou e você não confessou. No caso de Jó, essa teologia de Bildade não dava certo, não era certa, não correspondia com o estado de Jó. Amém, querido? Graças a Deus. Vamos agora para o segundo tópico. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Esse tópico 2, ele também está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, moralismo por tradição. Segundo, a subversão da ordem moral. E terceiro, contemplando a cruz. Muito bem, então vamos para o moralismo por tradição. Bildade, você pode ver isso aí com mais calma, na sua casa, nos outros horários também, se assim o desejar, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 21. Também está na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Bildade acreditava nisto e partiu para cima de Jó. Agora você imagina, o homem já estava todo cheio de chagas, enfermo, doente, naquele estado, perdeu as suas propriedades, os seus bens, os seus filhos, a mulher, e o cidadão que se dizia amigo, né, amigo dele, ainda vem com essas conversas para cima de Jó. Veja, todavia não podemos falar de uma ética ou uma teologia moral de Bildade, né? Mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição da época deles, né? Bildade acreditava estar correto quando defendera a moralidade de seus dias, né? Você tem que seguir, como diz a moralidade, a tradição nossa, e você não seguiu, você pecou, você está em pecado, por isso que você está nesse estado, né? Apontando para a tradição, para o moralismo. Veio o subtópico 2, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, né? Às vezes, não, eu nasci assim e vou morrer assim, porque meus pais eram desse jeito. Quer dizer, não procura ler a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida, que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, e ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Ora, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Ele está no controle de tudo, meus amigos, meus irmãos, querido aluno. Então, ele não deixa escapar nada. Tudo está sob sua supervisão desde o princípio, quando ele criou pelo poder da sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Poder da sua palavra. E permanece como está. Na verdade, Bildade simplesmente repete, como eu falei, que já vem sendo defendido por gerações passadas, Ele acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Esse era o pensamento de Bildade. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência do verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Você pode conferir, lá no capítulo 18, versículo 12 a 16. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral da ordem moral aceita. Veja, se você realmente corta as raízes, vai acontecer, a árvore vai murchar, os seus galhos, mas nesse caso, para Jó, não se aplicaria. Ele não conhece, eu acho que ele não conhecia bem, mesmo que Jó sendo um grande conselheiro naquela época, as pessoas iam visitá-lo para pedir conselhos, e Jó dava conselhos sábios, conselhos corretos, justos, como deviam se comportar na sociedade, mas parece que Bildade não tinha esse conhecimento e falava coisas que contradizia com o pensamento de Jó, com o que Jó pensava a respeito de Deus, e tentava de todas as formas mudar o pensamento de Jó. Veja no subtópico 3, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Você pode ler todo o capítulo 19 depois, que você vai ver ele se dedicando à defesa, É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral. Jó sabia disso, como nós sabemos. E que tudo o que acontece está sob seu controle, aquilo que eu acabei de falar. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Então, mesmo que a Bildade apresentasse aqueles exemplos, mas Jó estava consciente, porque ele não pecou contra o Senhor. Então, não tinha por que ele estar sofrendo, Ele, claro, como ser humano, ele tinha os seus questionamentos com Deus, como nós vimos em lições passadas, O dialogar, perguntar, por que eu estou sofrendo, o que foi que aconteceu, mas a sua consciência não o acusava de ter denegrido, de ter blasfemado contra Deus Pai. Mesmo, ele poderia até se sentir assim um pouco culpado devido aos ataques de seus amigos, mas no fundo ele ficava pensando, mas eu não fiz nada disso, vocês estão errados. E ele começa a contradizer, a se defender, e você pode conferir isso melhor, mais detalhadamente no capítulo 19 do livro de Jó. Amém, irmão? Graças a Deus. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Você pode conferir depois nessa referência. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o mediador. Jó viu que não tinha como dialogar com os seus amigos, mediante tais acusações, Então, ele estava disposto a abandonar toda a tentativa de tentar se auto-justificar com os seus amigos, como ele fez com ele faz, e agora ele está fazendo com Bildade. Então, o que ele pensou?
eu vou abandonar e vou apelar para quem? Para um mediador. Porque se você que é um estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, você sabe, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento, se você for lendo, estudando, pesquisando, você observa que a Bíblia apontava para o Redentor. E Jó estava percebendo que tinha um Redentor, tinha alguém com quem ele poderia dialogar e obter a resposta do seu sofrimento, né? Como a gente vai ver lá no final do livro de Jó, no capítulo 41, 42, você vai ver esse diálogo. E já estava apontando para o Redentor, quem? Jesus Cristo, né? Que defenderá a sua causa. Porque hoje, querido amigo, querido irmão, irmã, professor, aluno da escola, Jesus está sentado, como nós já falamos, à destra de Deus Pai. Então, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. Qualquer situação, qualquer problema, através do Espírito Santo, através da oração, em nome de Jesus, Deus vai nos defender. Deus é o nosso Redentor. Por isso que ele fala, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Cristo vive, Cristo é o meu Redentor. Amém? Então, ele disse, eu vou parar de dialogar com Bildade e vou recorrer ao meu Redentor. Glória a Deus. Ou seja, estava contemplando a cruz, que é esse subtópico, no 3. Ele não quer mais se defender, ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. Quem? Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo falando a ele. É aí que ele contempla a cruz, espiritualmente, irmão, falando a visão, né, espiritual. Ele contempla e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aí, versículo 25, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, é Ele que me defende. É Ele que vai me defender. Amém? Não é maravilhoso servir a Jesus? Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades que nós temos aqui na terra, vamos apresentar para Deus Pai, através de Jesus Cristo, que Ele vai resolver. A palavra Redentor traduz em hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Já que eu não posso me defender, então eu vou recorrer a alguém superior. E esse alguém espiritualmente é Jesus Cristo. É Ele que me defende, Ele que vai me defender. Então, vocês estão só me acusando, eu vou recorrer ao meu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Lição maravilhosa essa, né, irmãos? Muito maravilhosa para o nosso deleite espiritual. Graças a Deus. Né? Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse, veja, estudiosos, né? Pessoas que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos. Isso lá, que seria, né? Efetuada no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, que é imparcial e eficiente mediador. Glória a Deus. Maravilhoso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está assistindo esta aula. Glorifique a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. E Ele nos defende de todo mal, de todo perigo. Mesmo que você esteja passando por dificuldades agora, problemas financeiros, conjugal, né, familiar, profissional, na saúde, apresente, porque nós temos um mediador. E esse mediador, ele é justo, ele é reto, ele é correto, e ele é santo, e ele é perfeito, e é Jesus Cristo o seu nome. Amém? E está lá à destra de Deus Pai, nos defendendo. Graças a Deus. Pode vir a acusação que vier, pode vir a acusação que vier do inimigo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito bem. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição,
que é o pecado em contraste com a majestade de Deus. Esse tópico 3, ele só tem 2 subtópicos. O primeiro, a grandeza de Deus, e o segundo, onipotente, mas não ausente. Deus é poderoso, Deus é forte, mas ele não se ausenta dos seus filhos. Está qualquer coisa que, se nós falarmos com fé, crendo, a gente recebe. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar Jó. Você pode conferir isso aí, esse discurso dele lá no capítulo 25, os versículos de 1 a 6. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade. Ele conseguiu convencer, como ele gostaria de que Jó tinha pecado oculto na sua vida, por isso estava naquele estado. O que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Ficou repetindo, mas viu que não teve êxito no seu argumento. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina, que é correto. Deus é onipotente, aí está certo. Deus é grande e poderoso, verdade. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Não, aí nós concordamos com Bildade. Está certo. Deus é onipotente, Deus é poderoso, né? Deus é grande. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe, irmão e irmã, entre a criatura e o Criador. Não existe esse abismo, ou seja, a ausência de Deus na minha vida. Não existe. A não ser que eu não queira buscar a Deus, servir a Deus. Mas Deus está de portas abertas. Tanto que Ele mandou o seu Filho. Ele nos reconciliou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Né? Então, esse abismo que que Bildade estava tentando incutir na cabeça de Jó, não existe. Não. Mesmo ele sendo todo poderoso, mas Deus é amor. Amém? Graças a Deus. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia, né? As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo, né? Do final do século XVIII. Segundo os deístas, o que eles falam? Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Esse é o pensamento dos deístas. Deus criou o mundo, mas ficou fora, ficou ausente. Vocês dêem seu jeito. Não. Esse é o pensamento dos deístas, pensamento de milênios. Mas não é isto. Deus está presente, sim. Ou seja, se eu buscar, Ele está. O que diz a palavra? Ele está em todos os olhos do Senhor, estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A palavra do Senhor fala isso. Então Ele está contemplando tanto pessoas boas como pessoas ruins, que praticam ações boas, que praticam coisas ruins. Ele contempla, Ele vê isso aí. Muito bem. Veja o segundo subtópico. Onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. O que Jó fala? Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor, né? Então ele jogou essa palavra aí para Bildade, seu amigo. Como ajudaste aquele que não tinha força, né? Tu me ajudou muito. E sustentaste o braço que não tinha vigor. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, de forma nenhuma, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito, né? Dizendo que Deus é poderoso. Tu concorda, Jó? Concordo. Tu concorda que Deus é poderoso? Concordo. Que Ele é grande? Sim. Agora também devia concordar que Ele está ausente. Aí Jó disse, não, isso aí eu já não posso concordar contigo, porque o meu Redentor vive. Meu Redentor vive, graças a Deus. Muito bom isso. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Essa é a pergunta, né? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Deus é poderoso? Olha,
Meu irmão, minha irmã, eu volto a falar, lá em Gênesis capítulo 1, versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma coisa estrondosa, espetacular, que a gente não sabe, a nossa mente humana, finita, fica... No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que diz lá em 1 João, lá no Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quer dizer, quando ele falou, no princípio criou Deus os céus e a terra, a sua palavra, o Verbo, que João fala, que João o Evangelista fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Jesus. Amém? Quer dizer, ser poderoso, grandioso, entretanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, João 3,16. Amor, amor. Então, uma pessoa que ama, Deus nos ama, como é que ele vai ficar ausente? Você tem filhos, não é verdade? Você que é casado, que é pai e mãe, você esquece seus filhos? De forma nenhuma. Você ora, você quer o melhor para ele, para ela, o rapaz, para a moça, não é verdade? Por quê? Porque você tem amor. Mesma coisa é Deus, mesmo com todo esse poderio, mesmo ele sendo onipotente. Por isso que estava tendo essa discussão de Jó com Bildade. Então, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor, de forma nenhuma. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Se eu vier a ser disciplinado por Deus, Pai, é porque eu fiz alguma coisa errada, né? Espiritualmente, eu desobedeci a palavra do Senhor, então Ele vai me corrigir porque Ele me ama. Assim que nós fazemos com nossos filhos, não é verdade? Se o meu filho, a minha filha, quando criança, pequeno, errou, eu vou chamar a atenção dele, você errou. Você vai ser disciplinado, você vai... Não é assim que a gente faz? Por amor. Assim também é Deus. Deus nos ama. Ele não ficou ausente. Ele não estava ausente de Jó. Bildade estava equivocado nesse pensamento dele. Muito bem. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também de um conceito de um ser compassivo e amoroso, que nós acabamos de falar. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, né, irmão? Só para ratificar, né? Mas principalmente misericordioso e grandioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Porque às vezes quando a pessoa está lá no fundo do poço, ele começa a blasfemar, a murmurar contra Deus. Está errado, porque Deus é amor e alguma coisa aconteceu para mim estar naquele estado, entendeu? Mas no caso de Jó isso é diferente. Esse conceito de Bildade não se aplicava, né? Você está sofrendo porque você pecou, você não quer confessar seus pecados ocultos. Isso aí, ele estava equivocadíssimo. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa lição. Eu, querido, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se faltou mais algum entendimento, eu peço para você, você pode depois, amanhã, depois, outro dia, tornar a se conectar no canal YouTube AD Tradicional, Manacapuru, e voltar a ouvir, ver toda essa aula. Amém? Finalizando a nossa lição, nós vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes, muito importantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença, a crença de Jó, tentando, né? Ele não crê na inocência de Jó. Não, Jó, você não é isso que você está falando, não. Você pecou. Confessa. E por isso, atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, né? E como consequência, o empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa.
Humildade equivocado aí. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível, né, entre o Criador e a criatura. Deus é onipotente, sim, João, eu concordo, Deus é grandioso, tal, mas ele ficou ausente, há um abismo gigantesco. Também nesse caso aí ele se equivocou. Quando ele falou que Deus é onipotente, é grandioso, é poderoso, correto, perfeito. Mas quando ele disse que havia aquele abismo entre Deus e a sua... Não, aí já está equivocado. Por isso que esse livro de Jó, ele é em forma de poesia. É poesia, prosa e poesia, né? Por isso que a gente tem que saber direitinho para poder entender esses discursos, esses argumentos de Jó com os seus amigos. Amém? Chegamos ao final, meu irmão, minha irmã, querido aluno, professor, colega. Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Nós vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus por mais essa aula preciosíssima para mim e para você. E vamos estar aqui, Deus mediante, na próxima aula, no próximo domingo, próximo sábado, ou segunda, terça-feira da próxima semana que você for estudar, assistir esta lição. Amém? Obrigado por você estar conosco. Recomende a lição. Fale aí do nosso endereço, do canal YouTube AD Tradicional Manacapuru e também pelo Facebook, para as pessoas assistirem e se deleitarem e buscarem mais a Deus, servirem mais ao Senhor. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigado, papai, por mais esta aula maravilhosa que o Senhor nos oportunizou. Abençoa cada amigo, cada amiga, cada professor, cada aluno, cada colega que está assistindo, Senhor. Dá a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua proteção sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, sobremaneira esta nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor. Tenha uma ótima semana, você e sua família. E se Deus quiser, estaremos aqui na próxima aula. Amém.